E eu profetizo na sua vida e dou um norte para vocês. Aonde quer que vocês colocarem a planta dos seus pés, aonde quer que vocês pisarem, se a terra for seca, o Senhor irá fazer ser pastos verdejantes. Promessa em nome de Jesus. Sua vida em nome de Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus. Eu quero só dar um pequeno exemplo também de 3 jovens que estavam na Babilônia. Naquela época, tinha um rei que ele mandou fazer uma estátua de ouro. E aquele rei, ele decretou numa lei que todo mundo que passasse sobre aquela estátua deveria se prostrar e adorar. Só que tinha 3 homens, 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles ouviram e viram o decreto do rei. Mas porém, quando o rei falou que quando os instrumentos tocassem era para as pessoas se prostrarem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que conheciam o Deus de Israel, simplesmente não se prostraram, porque eles confiavam no Deus dele e eles tinham colocado no coração deles que só se prostraria diante de Deus. E um dos servos que estavam ali do lado chegou até o rei Nabucodonosor e falou que tinha 3 judeus ali que não se prostraram diante da estátua do rei. O rei de imediato chamou, e os 3 jovens se apresentaram diante do rei. E o rei, dando uma chance para eles, falou: quando as flautas, os instrumentos tocarem, é para vocês se prostrarem. Porque no decreto quem não se prostrasse seria jogado na onde? Fornalha de fogo. E mesmo o rei falando na face de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram. Porque eles tinham, eu não vou pregar sobre eles, é só um ensejo. Porque eles tinham uma certeza do Deus que eles serviam. E eles falaram, se eles tivessem que ser jogados, eles iriam, porque eles saberiam que o Senhor Deus estaria guardando e protegendo eles. Aquilo enfureceu o rei de uma tal forma que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pediu para os seus homens mais fortes pegar Sadraque, Mesaque e Abidnego, vedar os olhos, vedar as suas mãos e levarem para lançar na fornalha. E assim aqueles homens obedeceram à voz do rei, pegaram esses 3 jovens. Quando eles foram lançar, a fornalha estava tão quente que os próprios homens morreram. E Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram dentro da fornalha. Passando alguns minutos, o rei Nabucodonosor chamou um dos seus servos e falou: a gente não jogou 3 homens lá dentro? Sim, rei. Só que eu estou vendo 4 homens. E aqueles 4 homens que eu estou vendo, eles não estão queimados, estão com as suas mãos desatadas e estão caminhando lá dentro. Queridos, independente da situação governamentais a qual nós temos sofrido e passado, das necessidades, agora recente vamos ter uma política e anda muita discussão sobre quem deve ser presidente ou não, o que realmente fez um bom trabalho, qual que não fez. Enfim, independente da situação do governo, do prefeito, do presidente, de quem entrar sobre o nosso governo, nós não devemos nos encurvar diante das propostas malignas, a qual muitos deles estão implantando para poder dividir a nossa família, para poder colocar a vergonha no meio da família. Temos que tomar a posição de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Independente que eles fossem morrer, eles não se curvaram diante daquela estátua, porque eles sabiam que ele tinha um Deus que era maior do que aquela estátua e maior que os deuses a qual Nabucodonosor servia, que tinha o poder de livrar cada um deles daquela situação. E quando você toma a posição correta, você será realmente a referência para a nação. Por que eu falo a referência para a nação? Porque no livro de Daniel 3, versículo 24 em diante, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo,
A sua posição faz os seus inimigos conhecer quem é o seu Deus. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eu imagino que eles, a Bíblia não fala, mas eu imagino que eles vieram rindo, conversando. Você sofreu alguma queimadura, Mesaque? Não. E você, Sadraque? Eu também não. E a sua roupa, como é que tá? Rapaz, não queimou mais nem um botão. E o chapéu? Continua aqui. Eu imagino que eles até brincaram com a situação. E ajuntaram-se os sapratas e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando este homem, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja, olha o que? O homem que tinha feito a sua estátua de ouro, o homem que queria que aqueles homens se prostrassem diante da presença deles, porque ele se sentia que ele deveria ser adorado e eles serviam outros deuses. Olha a palavra de Nabucodonosor. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem alguns outros deuses, senão o seu Deus. Se vocês entenderem a mensagem, aqueles homens foram jogados à morte, simplesmente porque não se encurvou. E aquele rei, diante daquela situação, ele reconheceu que ele não era nada, e que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o único que deveria ser exaltado e adorado. Então você tem a liberdade nessa noite de abrir os seus lábios e dar um glória, um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite e Ele está operando sobre a tua vida. E se eu viesse contar aqui, eu teria várias passagens de confiança sobre Davi, Ruth, que é uma passagem muito linda. Quantas pessoas tiveram essa experiência com Deus? Eu quero convidar vocês nessa noite para essa experiência com Deus. Eu não sei qual tem sido a sua dúvida em relação ao Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua dúvida em relação ao poder de Deus sobre você. O que tem te afligido e não tem deixado você andar. Tem ficado paralisado diante das ações que tem se encontrado com você. É noite de nós quebrarmos toda essa situação e pedir que o Senhor Ele venha mudar a nossa história. Assim como foi mudada depois de toda aquela situação que ele enfrentou, assim foi mudada